Shalom Braja. Uma saudação ao seu irmão e profeta Dione de la Rosa. Se perceberem que não estamos no estúdio habitual, é porque estamos gravando de outro lugar do mundo. Muitos me perguntam, o que vem agora para a Venezuela? E eu diria que a pergunta seria, o que vem agora? Para muitas nações, a qual já faz anos, Deus revelou o que acontecerá aqui. A primeira foi a Venezuela. O que acontecerá agora lá, após o cumprimento da profecia que o Senhor me deu em 2023. Muitos de vocês viram que subimos vídeos no TikTok, YouTube e Facebook. Se assiste meus vídeos, também testemunhou essa profecia. Exatamente como você viu. Ali, o Senhor me mostrou que viriam novos tempos para a Venezuela e que Ele iria libertá-la de Nicolás Maduro. E isso já se cumpriu, pois todos vocês já souberam da notícia de que Maduro foi preso. Maduro está preso. E bem, eu vou ser sincero, aqui o primeiro é que o que vem para a Venezuela, irmão, vocês são testemunhas nos vídeos e em nossas cruzadas. Obrigado. Estivemos com milhares de pessoas no México, em um estádio em Veracruz, na Argentina. Estivemos, irmão, diante de 2.000 pessoas. Estivemos no Coliseu de Porto Rico, em Isabela, também, irmão. Cada lugar que eu fui, vocês foram testemunhas da evidência, dos milagres e da ciência tão profunda e da profecia que o Senhor me entregou em nossa campanha, em nossas cruzadas. Talvez haja pessoas que não me conhecem e dizem, ele é um profeta de estudo, ele é um profeta de redes. Não sabem da minha trajetória, nem me conhecem, por isso falam por ignorância. Porque eu garanto a essas pessoas que estão falando que se tivessem visão de Deus e discernimento, saberiam quem eu sou. Os 20 ou 30 anos deles no ministério equivalem a 6 meses dos meus. Meu ministério vale por 10 ou 20 anos do deles. Dessas pessoas que estão por aí falando besteira, irmão, sem conhecer a trajetória dos outros. Por quê? Porque não saem do seu círculo. Mas enfim, esse não é o assunto. O seguinte é o seguinte. Eu, irmão, posso fluir assim como beber, irmão. Uma garrafa de água. Eu pego a garrafa de água e bebo agora mesmo. E aí eu fluo para você. Olha, vai acontecer isso em tal tempo assim. Por quê? Porque Deus, irmão, isso eu tenho comigo. Uma pessoa me disse, uma vez eu estava orando por Luiz Urbaz e Deus nos respondeu através de você. Acredite, irmão. Mesmo sendo jovem, já presenciei muitos milagres criativos. Pessoas surgindo com dinheiro, dentes e irmãos restaurados, diamantes, ouro, platina e emagrecendo. Você viu os vídeos, irmão? Pés tortos corrigidos, pessoas tendo pecados revelados pelo dom de ciência, nomes e números de identidade expostos. Você está estudando, irmão, coisa pesada. Gente que matou seu filho e que se chamam assim, irmão, coisa forte. Mas fazer o que tem gente, irmão, que só vive na sua bolha e acha que, mas estão enganados. Amém, irmão? Vou te falar, não é o povo, porque onde vamos o povo sempre me ama. Gente que não acredita e gente que acredita. Aqui a gente não fica, irmão, se ajoelhando para ninguém. Por quê? Porque onde eu estou, eu não tenho irmão. Nem essa de cobertura, eu até tenho meu pastor, mas não tenho essa de cobertura, nem de quem me fez. Não, onde eu estou, aqui foi Deus que me colocou, senhores, de joelhos. Isso se chama recorde. Eu não tenho alguém que me ajudou, que me disse, olha isso, vou te ajudar, vou abrir portas para você. Não, senhores. Eu cheguei aqui onde estou, primeiramente por Deus e depois pelos meus 2 joelhos. Mas, ok, vou começar. O que vai acontecer na Venezuela? Aproveito este vídeo, pois sei que será visto por milhões nas redes sociais. Talvez chegue a 30, 40, 50 ou 100 mil views no YouTube. No TikTok, todos os vídeos que forem feitos vão alcançar milhões, 700 mil, 500 mil, 2 milhões, 3 milhões. No Facebook, a mesma coisa que no TikTok. Aproveito este vídeo para fazer um apelo ao Cabelo e ao Padrinho Lopes para que se entreguem para não terminarem massacrados. Irmão, os Estados Unidos da América e Trump não estão brincando. O que Deus me falou na profecia? Se você viu o vídeo, você viu que eu disse que Deus falou comigo. Que entregava a Venezuela. Não disse que colocariam Maria Corina, nem que devolveriam Dick ao mundo. Gonzales. Não, irmão, nunca falei isso em vídeo. Disse que Deus entregava a Venezuela aos Estados Unidos.
Mesmo sendo duro, não posso me calar. O que Deus me diz soa um pouco forte, soa um pouco pesado o que Deus está me dizendo. Foi isso que Deus me disse, que Maria Corina possa governar no futuro. Irmão, eu não sei o que Deus me disse, isso sim, eu posso te dizer. Claro que a Venezuela era entregue, obviamente, irmão, seus recursos nas mãos dos Estados Unidos da América, para que os Estados Unidos da América fizessem o que quisessem, irmão. Não vou dizer lamentável, porque estavam pior com esse regime, mas o que eu digo é que vem um novo tempo da parte de Deus para essa nação. E os aliados do Maduro vão cair um a um? Essa vice-presidente que está jogando, irmão, que não brinque com isso e que evite uma desgraça. E que já, como ela falou, porque foi ela que falou com Donald Trump e com Rubio, que ela ceda. Mas o que vai acontecer agora, irmão? O que esse chamado pode fazer, obviamente, porque não queremos, irmão, que inocentes pereçam em nenhum momento. Eu disse que Maduro, que iam matar o Maduro, não. Eu disse, eu oro a Deus para que Deus guarde a vida desse homem. Eu oro a Deus para que Deus guarde a vida desse homem. Irmão, para que Deus o tire com vida. Igualmente com Deus, dado cabelo, igualmente com. Porque como cristão, eu não estou aqui para desejar a morte de ninguém. Como cristão, eu estou aqui para orar como cristão. Eu estou aqui para clamar, para que busquemos a Deus, para que busquemos o rosto do Senhor. Agora bem, eu tenho que ser sincero, senhores. Deus me mostrou isso na Venezuela e o que eu vi, irmão. O que acontece agora, ouça bem, é que por meio de Nicolás Maduro vão começar a cair cita, para acreditar que Locopiade desayunada, um viés. Pinhas, Ramos, Jamal, o que ele me revelou sobre os Estados Unidos, irmão? Vi uma mão com a bandeira americana já entrando em Honduras. Eu disse, isso foi antes do presidente vencer em Honduras. Entrava na Nicarágua, entrava na Venezuela, entrava em Cuba. Na Colômbia, o presidente chegou a ser preso. Viram esse vídeo de 4 ou 5 meses atrás? Fiz aquela profecia que Deus me deu para a Venezuela. Isso é antigo, irmão. Isso é de 2023. Você viu a data ali? Pode procurar o vídeo de 2023. Porque agora mesmo aparece muita gente, irmão, e estão me dizendo, não, porque você acha que é o único a quem Deus revela as coisas? Senhor, são mais de 400 profecias mundiais. Não se pode brincar de ser profeta, continue inventando histórias, continue por aí, não sei fazendo o quê, mas você não pode brincar de ser profeta. Muita gente comentou sobre Maduro e Guaidó. Vocês lembram das eleições de 2018? Estão publicando vídeos antigos em que erraram ao dizer que Maduro sairia, mas ele continuou no poder. A verdadeira profecia deve ser de 2019, 2020 em diante, pois as eleições ocorreram em 2018, 2019 e 2020. Quem falou se arriscou, mas não lembro do único profeta. Deus usou outros, acha que foi só por mim? Não existe um povo da Venezuela que orou e Deus ouviu, que clamou, e Deus respondeu ao seu pedido através de mim. E talvez homens, irmão, também disseram que Deus deu isso, mas precisamos ser sinceros. O primeiro vídeo, vocês viram, não sou eu que falo, digam quem foi em 2023, porque é isso que acontece, irmão. A hipocrisia do diabo que existe nesses meios e nesses caminhos, que as pessoas, você se arrisca, falam em nome de Deus e dizem que vão guardar o vídeo para ver se acontece. Mas quando acontece, outros começam a copiar e dizem que Deus falou, mesmo sem ter falado com eles. Não estou dizendo que você afirme que Deus está com a Venezuela. Todos disseram isso apenas para animar o país. Isso não é profecia. Profecia é se levantar em 2023 e dizer, Maduro sai, vem barcos com aviões. Essa profecia foi específica demais para quererem vir depois. Irmão, um grupo de padrote, mas tudo bem, irmão, eu sei que não foi só comigo. Não foi só comigo que Deus falou, talvez ele tenha falado com mais gente, falou em sonho para muitos venezuelanos, para muita gente. Eu não estou dizendo que eu me aproprio, irmão, dessa profecia. Isso é do povo venezuelano. O profeta com quem Deus falou, dizendo que seria como Moisés para vocês, foi este humilde servo, senhores. Eu te digo, irmão, por coisas que eu fiquei sabendo e por coisas que eu vi, porque as pessoas saem falando. Irmão, mas onde eles estavam quando estavam acabando comigo? Os paginistas, sensacionalistas Bucabiú? O falso profeta afirmou que Maduro sairia, mas ele voltou a trapacear. Eu já havia dito que Maduro trapacearia, mas seria a última vez. Eu disse que Maduro ia trapacear, mas que seria a última vez.
Sabe o que é trapaça, irmão? E eu disse: mas depois disso, vejo navios com aviões dentro entrando, vejo como vão militares, entram em solo venezuelano, saiam daqui. Eu disse ao mano que as pessoas, mano, com ponto e vírgula, como ia acontecer a operação, até o nome da operação. E Deus está falando comigo e me diz que a Rainha do Sul, esse é o nome da operação. Irmão, Deus fala e é real, assim como me usa nas campanhas. Nome, sobrenome, endereço, data, identidade, seguro social e número do processo judicial. Irmão, Deus é real. O Deus que faz milagres nas cruzadas também fala comigo. Perguntam o que vai acontecer em Cuba e na Nicarágua. O que você viu? Falei o que vi em Honduras. Trump interferiu para haver trapaça. Tenho que dizer a verdade. Não sou político, nem apoio ou critico Trump, apenas transmito o que Deus me diz. Ele manipulou para trapacear. Esse homem ia ficar de qualquer jeito. Trump vai influenciar interesses em Honduras. Tudo bem, não é ruim para vocês, depende do ponto de vista. Tem quem seja patriótico e discorde, mas tudo bem. Mas para a Nicarágua, para Cuba, seus governos e a Colômbia deveriam, eles mesmos se entregar. Lembra, irmão, que há anos digo que vi Petro amarrado com o filho dele e que vão sair escândalos de quê? De narcotráfico? Muita gente me perguntou. E essas acusações, irmão, quando falei pela primeira vez de Maduro? Tem um canal por aí de sobrenome Jordan, um canal do YouTube de um grupo de demônios que postou um vídeo dizendo: olhem, esse falso profeta. Atenção, Nicolás Maduro te acusa de ser narcotraficante, uma acusação grave. Se conhece o presidente da República Dominicana, peça para ele te extraditar e provar isso. Olha, isso foi em 2023, irmão. 2024 que fizeram esse vídeo pra mim, que tem 100 mil e pouco, e toda a galera, irmão. Nos comentários, alguns me defendem, outros falam sem conhecer a trajetória de um homem de Deus. Quem me conhece sabe que não faço cena nem barulho. Senhores, mas vocês têm sido testemunhas porque são os seguidores fiéis. Talvez eu, você não. A rede em que mais tenho seguidores e milhões de visualizações, com multidões de pessoas, é o Facebook também. Quantas páginas replicam meu conteúdo? Muitas se passam por mim, perdi esse controle, irmão. São centenas de páginas resumindo meu conteúdo. Eu não tenho problema que resumam o meu conteúdo, mas sim que se passem por mim. Mas esse é outro ponto. Vou gravar vários vídeos explicando em detalhes quem será o presidente da Colômbia. Por que um Bukele? Vi em visão. Vou entregar tudo a ele que tem as paixões do Bukele. Tudo será um Bukele para a Colômbia. E eu te digo uma coisa, irmão. E como é que o Petro vai sair quando chegar a hora? Porque é tudo, irmão. Tem gente que pensa que a gente chegou outro dia, mas não é assim. Senhores, eu tenho anos nisso, aplicando, sabe? Vendo o poder de Deus de uma maneira. Irmão, que países? Já viajamos para mais de 30 países, visitando estádios, ginásios e praças para pregar. Tanto para multidões, quanto para poucas pessoas. Porque eu não quero dizer que sou a última bolacha do pacote. O mesmo Dione que foi a um estádio, que esteve em uma praça na República Dominicana. No caso de 5 mil, 6 mil pessoas, é o mesmo Dione que também vai, irmão, a um lugar com 500 pessoas, com 300 pessoas, com 700 pessoas, normal. E acontecem os mesmos milagres e o mesmo impacto profético. Eu vou falar claramente, irmão. Eu vou fazer vários vídeos explicando o que vai acontecer em Cuba, quando vai acontecer em Cuba. Ouça o que esse profeta diz. O que vai acontecer na Nicarágua? Quando vai acontecer na Nicarágua? O que e quando vai acontecer na Colômbia? Gustavo Petro acha que será presidente de novo. Você não imagina o que te espera. Antes de Maduro e Trump, porque Trump já disse que colocou o relógio para você. Procura aí, irmão. Há anos digo que Petro tem 2 esposas e o filho também. Por quem? Pelos Estados Unidos, senhores. Aí está. Vi um vídeo do Petro desafiando o Trump para virem, dizendo que eles não são a Venezuela. Que ai, meu Deus. Tem coisas que não explico, irmão, porque sei que governos me escutam. Eu já estive diante de governos, sabe? Diante de políticos, eu já estive, irmão, diante de prefeitos que vão às minhas cruzadas e eu sei que eles me escutam, irmão. Muita gente da elite da política e artistas e tudo isso porque sabem, mas eu tenho muito cuidado. Por quê?
Porque eu sei que tem presidentes desses que me escutam e pegam meus vídeos como Maduro fazia, pegava meus vídeos como referência para agir. Você sabe o que fazia Eliseu, irmão? E o rei desse rei, o rei da Síria, que Eliseu, Deus mostrava tudo o que ia acontecer para ele. Tem gente querendo se aproveitar dos sons, mas não os gerou. Só gerou quem profetizou de 2020 para cá, usado por Deus de verdade. Estou falando de 2020, irmão, de 2023, olha, de 2020 a 2023, quem profetizou de verdade? Por quê? De 2023, irmão? Porque quando o Senhor me deu essa palavra, ninguém esperava isso. E já, como Deus já me disse o que vai acontecer. Você não pode vir dizer a mesma coisa que eu estou dizendo, porque isso o Senhor já me mostrou. Isso não vai ficar como profecia. Sabe se alguém já disse isso? Isso parece mais uma informação. E se você vai profetizar, tem que acrescentar ou dizer algo que eu não tenha dito. Você pode dizer o que Deus me mostrou, porque é o mesmo Espírito que pode mostrar para você, mas Deus não vai te mostrar a mesma coisa. Ou seja, tem que ser algo diferente. Só é profecia dizer o que ninguém sabe. O que já se sabe é só informação. Vocês viram que antes, irmão, das coisas acontecerem, já estavam nos vídeos no meu canal do YouTube, com data. O mundo inteiro comenta o que Deus me revela. Já saí nos jornais do meu país, como Itim, Diário de Última Hora, Diário Livre, ESN. Todos os jornais em Honduras, irmão. No Panamá, tenho filhos espirituais, profetas da minha escola, que também aparecem nos jornais, pois ensinamos a genuinidade, é preciso ser genuíno. Hoje em dia, tem gente, irmão, que tem sua panelinha de profetas, e entre eles se acham, irmão. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Aqui é preciso ser real e ter temor de Deus, porque tem gente, irmão, que perdeu o temor de Deus faz tempo. E eu, como profeta de Deus, me arrisco e me comprometo com o que digo, pois o que Deus me fala precisa se cumprir. Caso contrário, sei que há consequências. Tem uma turma de gente que está me esperando com paus na mão para me dar, irmão, um concerto, e não um concerto de música, irmão, um concerto de pancada. Cristo vem, povo de Cuba, Nicarágua e Venezuela, algo está se aproximando? Porque quando eu profetizei para Donald Trump que Deus falou comigo no ano de 2022, eu disse, você voltará a ser presidente nas próximas eleições? E esse homem, Deus o coloca para cumprir profecias apocalípticas. Com ele vão se cumprir profecias apocalípticas. Esse homem vai ser um instrumento de Deus. E ele até me mencionou os versículos bíblicos. Você se lembra dos versículos bíblicos que Donald Trump vai cumprir da Bíblia? Daniel, Apocalipse, Mateus, Zacarias. Irmãos, vários que se cumprem com Donald Trump. Eu, como homem de Deus que sou, te convido a orar pelo seu país, ore pela sua nação, porque dias difíceis estão por vir, dias difíceis estão chegando. Eu não vou profetizar para você, como muita gente faz, que entrando em 2024 virão tempos bons, que virá um tempo bom. Não. Tempos difíceis virão para as nações, tempos em que sangue será derramado. Eu ouvi, irmão, que mais de 40 pessoas morreram nessa intervenção que os Estados Unidos da América fizeram na Venezuela. Sinto muito, irmão, mas eu disse para eles saírem dali, civis. Eu disse, vocês lembram? Eu disse, saiam de Caracas, do território Miraflores, saiam daqui. Eu avisei. É que não escutam e provavelmente até ouviram, mas, irmão, ignoram. Mas dá um ingresso para um show do Baboni, dá um ingresso para um show do Spring, dá um ingresso para um show do Elton John. Eles vão encher o estádio e até os arredores. Mas eles não querem ouvir a palavra que pode salvá-los, pois o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem crer no que Deus está me mostrando e dizendo, vai viver, mas quem não crer, infelizmente, que assim seja. Saúdo Hitler, porque aqui vai virar bagunça. Deus me falou, eu te envio para ordenar o profético. Chega de charlatanice. Essas pessoas, irmão, que tem grupinho, que tudo o que fazem, irmão, é por interesse próprio, sabe? Acabou essa bagunça, acabou a bagunça. Quem diz isso? Quem diz é o Senhor e o profeta da América, não porque eu me chame profeta da América. Recebi esse nome do povo devido a mais de 400 profecias e ao impacto mundial de nossas cruzadas. Falei para ele que sou simples, tranquilo e humilde, não faço volume.
Mas quando eu sei, irmão, porque eu tenho discernimento, tem gente por aí falando de mim. E eu sei, irmão. Sabe por quê? Porque você está diante de um profeta genuíno. Eu sei, senhores, eu sei e sei quem são. O que acontece é que eu não venho me justificar e ir direto nas redes sociais. Mas há coisas, irmão, que vou colocar no lugar certo, sem me dirigir a ninguém. Porque se tenho coragem de enfrentar um presidente e profetizar sua queda? E encarar ele, irmão, e avisar ao gabinete o que vai acontecer? Quanto mais, irmão, para uma pessoa que quer brincar de ser apóstolo. Olha, irmão, estamos nos últimos dias. Dá um like no vídeo, clica no joinha, compartilha isso. Você foi testemunha, irmão, de tudo o que o Senhor nos mostrou. Hora de orar. Como falei, farei vídeos e vou comentar sobre isso, irmão, e sobre o que ocorrerá agora na Venezuela. Venezuela, já te disse o que vai acontecer. A Venezuela já foi entregue aos Estados Unidos, mas seus recursos não serão compartilhados, assim como Maduro não compartilhava com o povo. Mas, senhores, isso não significa que vão se tornar um Estado, como alguns dizem por aí, certo? Mas vão ficar como a República Dominicana, abaixo dos Estados Unidos da América, seguindo suas ordens, os Estados Unidos da América, tirando seus recursos. Porque foi isso que Deus me disse? Irmão, eu não, por isso nunca falei de Maria Corina. E que Maria Corina, que o mundo não, porque Deus não me disse isso? Irmão, Deus me disse: entrego o regime de Maduro e a Venezuela nas mãos de Donald Trump, dos Estados Unidos, e Donald Trump nem era presidente. Quando eu falei essa profecia, irmão, a glória de Deus, que é quem faz as coisas, eu dou a glória a Deus. Mas isso é um ponto-chave que precisa ser destacado, porque tem gente que adora nos atacar quando trazemos a profecia. Ah, vou ver, isso é mentira, mas quando acontece, eles só ficam correndo por aí, não vão te ligar para pedir perdão ou desculpa. Não, porque são pessoas, irmão, que gostam disso, são ociosas, gente ociosa, irmão, que não conhecem as pessoas e começam a falar sem conhecer a trajetória, sem conhecer o nível, Deus te abençoe, Deus te guarde. Espera esses vídeos, me siga nas minhas redes sociais para oração. Facebook, Dione de la Rosa. Instagram, Profeta Dione de la Rosa. YouTube, inscreva-se, Profeta Dione de la Rosa. TikTok, Profeta Dione de la Rosa. E também estamos aqui para a oração. Irmão, escreva para nós nas mensagens. Estaremos orando por você. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom Ura.